Graças a Deus, eu estou com um problema. Eu estou com esse ouvido aqui, que quando eu trouxe, parece uma caixa de calendário. Eu estava cantando e eu ouvi minha voz, eu parecia que ia estourar assim. Eu ouvi os irmãos, mas por aqui eu ouvi a voz bem dinâmica, né? E é ruim isso, já tem uns dias que está me incomodando esse trem. Se eu ficar assim, os irmãos não ligam, não é cera não, é porque eu estou, às vezes parece que dá um pipoco assim para você conseguir ouvir, né? Mas graças a Deus estamos mais uma vez reunidos nesta tarde. Eu sei que é sempre bom estarmos reunidos para juntos, estamos reunidos com os irmãos, uns com os outros, mas acima de tudo, estamos reunidos na presença do Senhor, né? Para juntos louvarmos ao Senhor, rever os irmãos, todos nós estamos na dificuldade durante a semana, a ausência, e aí o Senhor nos concede esse privilégio de termos os nossos dias de cultos também para rever os irmãos, e juntos nos alegrarmos e servir ao Senhor, né? Tem um aparelho aqui, ó. Ah, desculpa, pô. Eu pensei que fosse só você que tinha esquecido. Tá gravando? Então agora tem que consertar aí, então. Vou ter que consertar, né? Amém. Quer consertar? Então, irmão, você nos concede esse. Eu não ouvi, desculpa. Você nos concede esse dia, né? Para que nós possamos, de fato, nos alegrar no Senhor e renovar as nossas esperanças. Observe que os hinos que nós cantamos aqui nesta tarde são hinos que nos falam do céu e que nos renova a esperança no Senhor. É verdade, como eu já disse muitas vezes, às vezes a gente está aqui cansado, afadigado, desanimado, mas depois que nós revemos os irmãos, que nós louvamos ao Senhor, que nós temos nosso convívio, a nossa fé se renova, né? Nós saímos daqui dinamizados, cheios da graça do Senhor, para mais uma semana de vitória, né? Vamos abrir as nossas Bíblias então. No Evangelho segundo escreveu, a leitura que nós lemos na abertura, mas é só o Evangelho, né? Não foi a mesma leitura não. Eu pensei que você falou, vou ver se você vai ler o capítulo que eu preparei para ler com os irmãos. Mas é Lucas 23, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Eu quero ler o Evangelho de Lucas a partir do 23, a partir do versículo 39. São só alguns versículos. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Todos acharam? Amém? Amém, Esther? Amém? Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessa passagem. Eu quero ler com os irmãos. É interessante que Lucas é o único a narrar que este homem, que ele foi crucificado ao lado do Senhor Jesus, ele se voltou depois para o Senhor arrependido. Se os irmãos observar nos outros evangelhos, em Mateus 27, 33, eu quero ler com os irmãos para a questão de esclarecimento. Mateus 27, os irmãos quiserem acompanhar a leitura. Tu és fiel, Senhor. Mateus 27, a partir do versículo 38 até o 44, nos diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, dizendo, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz.
E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E ainda no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, nós encontramos aí que no Evangelho de Mateus, os dois salteadores lançaram injúrias ou impropérios, né, contra Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, né? E os dois salteadores também o injuriavam. Em Marcos 15, versículo 27, a partir do versículo 27, nos diz assim a palavra do Senhor, 27 até o 32. Marcos 15, 27 e 32 diz assim: e crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: a tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Em João capítulo 19, são as 4 narrativas da crucificação do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 19, versículo a partir do 17 até o 18, só 2 versículos, diz assim a palavra do Senhor: e levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Os irmãos, é interessante, nós lemos, eu fiz questão de ler as 4 narrativas, por questão só de algum esclarecimento. Porque muitas vezes as pessoas dizem que há contradições na Bíblia. E você pode encontrar alguém que pode se dizer perito nas Escrituras e querer te afrontar e dizer que a Bíblia existe contradição. Porque nós encontramos que em Mateus os malfeitores zombaram de Jesus, né? E disseram: se tu és o Cristo, desde a cruz salva-te a nós também. João simplesmente diz que foi crucificado 2, um à sua direita, à sua esquerda, mas João silencia, porque o propósito de João era outro, né? João silencia a respeito disso. Lucas, que tinha um propósito de escrever, como nós já sabemos, já foi explicado aqui, para um homem que havia se convertido, um homem rico, um homem intelectual, possivelmente, mas um homem que precisava ser esclarecido a respeito da sua fé que ele havia abraçado. Lucas, como bom evangelista, se preocupou com isso e escreveu um tratado para o seu amigo chamado Teófilo, né? Então Lucas, ele diz que ele pesquisou, ele estudou minuciosamente. Então Lucas é o mais detalhista, porque o propósito dele era fazer com que um crente que havia se convertido tivesse plena convicção daquilo que ele havia abraçado como fé. Então Lucas faz questão e nos explica que um dos malfeitores se arrependeu. Como é que é isso? A Bíblia, Mateus diz que os 2 blasfemou. E Marcos também diz que os 2 criticou Jesus. João se cala em relação a isso, disse mesmo que foi 2 crucificados, um à direita e um à sua esquerda. Mas Lucas vem e diz que um desses homens se converteram. Como é que um diz que eles zombaram de Jesus e outro diz que um se arrependeu? É simples. O propósito das Escrituras, irmãos, a gente vai entender o seguinte:
naqueles dias as escritas não eram escritas como hoje. E a Bíblia não foi escrita um livro de história. Se você pegar um livro de história, é um livro de história. É uma história que vai narrar os detalhes de tudo. Os evangelhos não tinham esse propósito de simplesmente contar uma história. Tinha o propósito de trazer os fatos principais, o que os autores inspirados pelo Espírito Santo julgavam-se necessário naqueles dias e, movidos pelo Espírito Santo, eles não escreveram necessário só para aqueles dias, mas também para todos os tempos em que a igreja estará sobre a terra. Então, o que foi escrito para aqueles discípulos no passado, nos dias primórdios do cristianismo, ele tem o mesmo valor para nós hoje. Então, como entender? É simples. Houve um espaço de tempo em que Jesus esteve na cruz com os malfeitores. Houve um espaço de tempo. Não foi crucificou, não foi Jesus, não morreu a tiro. Pá, e acabou. Houve um espaço de tempo em que o Senhor esteve na cruz crucificado e os malfeitores. Observe bem que o tempo passou e os judeus, a Bíblia diz, porque aquele dia era o grande dia, né, que antecedia a Páscoa, então eles rogaram a Pilatos para não deixar os corpos na cruz. E já havia passado o tempo e estava chegando a tarde, então eles não queriam que os corpos ficassem expostos na cruz, porque era o grande dia dos judeus, né? E aí a Bíblia diz que Pilatos deu ordem aos soldados para ir lá e para apressar a morte dos réus naqueles dias, quebravam-se as pernas dos réus. Então observe bem que quando eles chegaram lá, Jesus ainda estava vivo. Jesus já tinha morrido e os dois homens ainda estavam vivos. E aí eles quebrou-lhe as pernas para que apressasse a sua morte. Uma vez que eles não tinham mais condição de forçar os pés para a respiração. Então isso, numa linguagem comum, sufocava o diafragma do indivíduo e ele morria asfixiado. Era a maneira de se apressar a morte de um condenado na cruz. Mas a Bíblia diz que quando ele chegar lá, Jesus já estava morto. Mas os dois réus, os dois criminosos, ainda estavam vivos. Então houve um tempo, e eu penso até, isso agora é uma conjectura minha, houve um tempo possivelmente que Jesus tinha dialogado com aqueles homens. Isso é uma conjectura minha, não está escrito nas Escrituras, mas eu penso que Jesus naquele meio ali, e naquele tempo, será que Jesus não foi nada para aqueles homens? Será que não foi a palavra de Jesus que convenceu um homem a crer nele? Pois a Bíblia não nos diz que esse homem tinha algum conhecimento de Jesus anterior. A Bíblia não nos diz. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Os dois relatos estão certos. Marcos e Mateus diz que eles criticaram Jesus. Mas passou-se um período de tempo em que, pela minha conjectura, Jesus pode ter falado algumas palavras àqueles homens e ele se converteu. E os seus olhos foram abertos. E ele acolheu a revelação de Deus para ele na sua vida. E ele passou a crer que Jesus era o Filho de Deus. Né? E diante dessa crença, ele muda de postura. Enquanto o outro não acolheu a mesma revelação. E permaneceu na sua impiedade, na sua incredulidade. Aí Lucas está dizendo, Lucas não diz isso, mas nós deduzimos, depois desse tempo, um deles se arrependeu. E disse, Senhor, e aí ele passou, e é isso que nós queremos estudar nesta tarde, sobre a autenticidade de uma convenção. Ou uma convenção, sinais de uma convenção autêntica. Porque nós vivemos em um mundo embaraçado, irmãos, em que até muitos cristãos, e às vezes a gente mesmo, fica abismado com muitas coisas que acontecem em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do cristianismo, em nome da Bíblia.
Pessoas há que se enriquecem dizendo que são cristãos, que são salvos. Pessoas há que fazem tantas coisas, malandragem, que os crentes ficam abismados, mas será que esse indivíduo é salvo? Não é possível, né? Então, nós queremos meditar um pouco também sobre isso, mas a tipo de esclarecimento, é isso que eu queria dizer, é que não existe contradição nos relatos da Bíblia. Lucas e Marcos registram que os dois blasfemou, e Lucas, mais atencioso, registra que depois um deles se arrependeu. Quer dizer, os relatos da Bíblia, eles não se confundem, eles se complementam. Eles se completam. E é interessante observarmos que os críticos é tão tolos quando criticam a Bíblia, porque eles devem pensar o seguinte, que esses homens se conheciam uns aos outros. Se eles quisessem escrever um relato combinando todo mundo, eles não precisavam escrever quatro narrativas do Evangelho. É só escrever uma, que todo mundo estava de acordo, né? Mas não, o Espírito Santo os orientou a escrever 4 narrativas do Evangelho. Quando nós dizemos o Evangelho de Lucas, o mais correto nós dizemos o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos. É segundo o propósito que eles escreveram a respeito da vida de Jesus, né? Então é só isso a questão de explicação, para que se os irmãos porventura às vezes lêem na Bíblia, e isso acontece com um crente novo convertido também, quando nós começamos a ler a Bíblia, a gente acha muitas coisas discrepantes na Bíblia, não é, Paulo? E você fala, rapaz, será que isso aqui é o quê? E eu até falei com o Nauã que as dúvidas que nós temos, ela é boa, se nós nos aprofundarmos a estudar para tirar as dúvidas, e não guardá-la como ponto final, né? Então, se os irmãos porventura achar alguma passagem na Bíblia, e é evidente que nós vamos sempre achar algumas coisas, por falta de até nós não temos o conhecimento total das Escrituras, mas não devemos julgar como erro, como heresia, como qualquer coisa. Pelo contrário, devemos examinar as Escrituras. E muita coisa na Bíblia, nós dependemos de um certo conhecimento para entender, né? Mas aí nós só essa questão de esclarecimento aí para os irmãos, não querer acolher que existe a contradição da narrativa, existe um complemento da narrativa, né? Vocês vão entender? É só essa questão aí. Eu ia dar até algum exemplo, mas não convém agora, até por causa do nosso tempo. Então nós queremos falar sobre a convenção deste homem. É uma das convenções mais radicais. Inclusive existem alguns críticos na internet que criticam essa parte das Escrituras, que até blasfema de Deus, fala mal de Deus, e diz que se essa Escritura é de fato verdadeira, ela é uma falsidade desse Deus que se prega, né? As pessoas acham um absurdo que um homem criminoso, um homem malfeitor, alcance a graça de Deus no último suspiro da sua vida. Para nós cristãos que temos a revelação do amor de Deus, da graça de Deus, nós não achamos isso incrível, nós achamos isso maravilhoso, que a graça de Deus está disposta para o homem até o último suspiro da sua vida, né? E nós louvamos a Deus por essa graça e misericórdia. Mas nós queremos analisar a convenção deste homem. Nós comparamos aí os textos, e a primeira coisa que nos chama a atenção na convenção de um homem, que é característica da convenção de qualquer homem, todo homem convertido, quando nós queremos dizer homem, nós estamos dizendo um ser humano, seja ele uma mulher jovem, todo ser humano convertido, ele vai apresentar essas características na sua vida. Eu não sei se pode numerar em ordem essas características. Eu coloquei aqui e eu até fiquei confuso em relação a 2 características. Se eu colocava primeiro ou uma outra, é difícil a gente explicar qual acontece primeiro. Mas é interessante observarmos aí no relato de Lucas, que nós lemos,
Meu ouvido está... Aleluia. Em Lucas 23, diz assim a palavra do Senhor: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Né? Um continuou no mesmo propósito de incredulidade, não tendo mais esperança de vida e não se voltando para Deus na última hora. Mas aí acontece esse homem, que alguns, inclusive a Igreja Católica, até dá o nome dele, né? Então não existe nome porque não tem na Bíblia. Alguns até dizem o bom ladrão. Eu não sei se existe ladrão bom, entendeu? Eu não sei se existe ladrão bom. Eu não posso dizer que ele era um bom ladrão, né? Quer dizer, ele podia ser um bom ladrão, é o seguinte, ser um perito para roubar, né? De ser um perito para roubar. Ser ladrão, um bom ladrão na qualidade, segundo os seus colegas chamavam de bom, porque ele sabia ter astúcia para roubar. Pode ser isso, né? Mas ladrão bom não existe, né, irmãos? Mas alguns até falam bom ladrão, você talvez já ouviu essa expressão aí, né? Mas não existe bom ladrão. Aqui a Bíblia não diz que ele era bom, ele era um pecador miserável e estava crucificado por causa do seu pecado. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Então a primeira característica desse homem convertido foi a convicção de pecado. Aquele homem, quando ele foi para a cruz, ele não tinha mais nenhuma esperança. Ele sabia que estava perdido, que estava debaixo da maldição de Deus, estava debaixo do castigo. Mas aí ele chega a uma convicção, como eu disse, como eu penso, talvez o Senhor Jesus tenha lhe falado algumas palavras na cruz. Nós não sabemos, né? Ainda que existe até uma peça teatral, parece que é as últimas 7 palavras de Jesus. Vocês não já viram, né? Tem uma peça teatral que fala sobre isso, as últimas palavras de Jesus. Mas nós não podemos dizer se aquelas foram só o que está revelado foram as últimas, né? Jesus pode ter dialogado com aqueles homens na cruz do Calvário. Pois para que ele veio? Para salvar o que se havia perdido. E aquele que deu a vida para salvar o pecador, eu não sei se eles perdem a oportunidade de mais uma vez estender as mãos na cruz do Calvário e falar com aqueles homens da graça de Deus. Eu não sei, eu acho que o Senhor Jesus tenha falado para aqueles homens, e creio eu que, sendo assim, levou aquele homem à conversão. E a partir daí aquele homem tem uma grande convicção do seu pecado. E ele foi impactado pela graça de Deus. E quando o outro continuou a blasfemar do Senhor, aí ele agora se volta, né? E diz: tu nem a menos temes a Deus, estando na mesma condenação, nós na verdade, porque os nossos atos. Aquele homem chegou à convicção de que o seu estado pecaminoso era digno daquele castigo, e que aquilo era só um prelúdio do que espera o ímpio na eternidade, distante de Deus. Porque se na terra um castigo pode chegar a um julgamento, pode dar tamanho castigo ao homem por causa da sua rebeldia, pensamos bem o que pode, qual é o castigo como pode ter por manter-se rebelde contra Deus, e além do mais de desprezar gratuitamente a oferta que Deus dá ao homem. Deus não precisava dar a oferta ao homem. Deus não tinha obrigação de estender a mão para o homem. Mas ele voluntariamente estende a mão e dá ao homem a oportunidade de arrependimento, né? E aquele homem ali chegou a uma convicção. Ele entendeu o seu estado interior. Ele entendeu o quanto estava distante de Deus. Ele entendeu que toda a ira de Deus era justa na sua vida. Isso caracteriza, irmãos, uma verdadeira conversão.
Às vezes tem pessoas que dizem que se converteu, mas nunca foi impactado pela realidade da sua miséria diante de Deus. Ele nunca sentiu o peso do seu pecado. Milhares há que disse que se converteu, mas nunca teve essa convicção. Nunca foi confrontado com a glória de Deus. Então observe bem que este homem, ele foi confrontado com a glória de Deus. Muito embora este Deus estava na cruz ensanguentado, mas este homem naquele momento, ele teve a revelação de Deus e foi confrontado com a glória de Deus. Eu não entendo como é que as pessoas hoje, muitos, dizem que se converteu, mas nunca sentiu a miséria dos seus pecados. E alguns até se gloriam de ter deixado coisas para seguir a Jesus, como se eles tivessem alguma coisa de valor para renunciar por Jesus, como se eles tivessem alguma joia preciosa que trocasse pela glória da esperança celestial, como se eles tivessem alguma coisa de se gloriar. O homem, irmãos, nada tem de se gloriar. Quando o homem é confrontado com a convicção do seu pecado, sabe o que acontece? Ele sabe e ele se vê como o mais miserável de todos os homens. Ele se acha indigno. E ele sabe que está indo para o inferno. E ele sabe que o seu castigo é justo. Eu não entendo como as pessoas nunca entendem isso. E dizem que são crentes. E dizem que foram salvas. E dizem que foram alcançadas pelo Evangelho. Mas nunca muda. Nunca chegou ao entendimento do que é a natureza pecaminosa do homem. Eles mesmos não entendem a natureza pecaminosa do homem em geral e não aceitam a sua pecaminosidade. Então a primeira característica de um homem convertido, irmãos, para ser autêntica, é a convicção de pecado. Nós vamos ver os grandes homens das Escrituras, começando de Davi, de muitos outros e outros e outros, mas vamos falar dos homens da nossa história, da história da igreja. Vamos falar de Paulo. Será que Paulo se considerava algum bonzinho? Paulo diz, não, eu persegui a igreja de Deus. Eu que não sou digno de ser chamado de apóstolo. Foi a graça de Deus. E Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o mais miserável dos homens, pois persegui a igreja de Deus. Mas ele diz que a graça também alcançou ele. O maior dos apóstolos, o maior dos irmãos em Cristo Jesus, ele diz que foi o maior dos pecadores. Se aquele que nós consideramos o maior na sua influência e na sua defesa do Evangelho de Cristo, se nós o consideramos o maior e ele se considera o menor, quem pode se considerar alguma coisa, irmãos? E aí nós vamos ver os relatos dos homens do passado, os que chamados os pais da igreja, os confessores, os defensores, os apologistas, os defensores da fé cristã. Todos eles, irmãos, todos eles, quando se converteram, se sentiram uma miséria. E se você pegar os livros de história, de autobiografia, de alguns homens, de algumas mulheres que de fato serviram a Deus e que ficaram seus nomes registrados na história, você vai ver que eles não tinham nada de que se gloriar. Era tudo Cristo, tudo Cristo, tudo Cristo. É Jesus no começo, no meio e no fim. Não existe Jesus fez isso, agora tudo é meu. Não existe. A convicção de pecado é necessário para que o homem se renda ao Senhor.
enquanto o homem não for confrontado com a glória de Deus, ele não consegue se render ao Senhor. Porque as pessoas hoje estão comparando Deus com qualquer coisa, com um barganhador de bênçãos, com um realizador de desejos humanos, como empregado que tem a obrigação de responder à minha oração. Se é que isso é oração, isso é uma maldição. Oração que diz que põe Deus na parede, oração que ordena Deus fazer a coisa, não é oração, irmãos. Isso é uma afronta. Oração é aquele que chega humildemente prostrado diante do Senhor e diz: Senhor, estou aqui, nada tenho, nada mereço. Faça de mim o que é melhor para ti. Isso é oração de um crente. E mesmo que você venha pedir uma bênção para Deus, você tem que chegar a Ele com humildade. Ah, eu sou filho do rei. Ah, bom, esse orgulho, o Senhor já tirou você dessa qualidade. Porque isso não é do cristianismo. Esse espírito de exaltação já dá testemunho de que você não é filho do rei. Porque os filhos do rei que nós conhecemos morreram crucificados, foram humildes, nunca pensaram em grandezas, trabalharam a vida toda somente para pregar o Evangelho e exaltar o reino de Deus. Muitos homens piedosos, ao morrer, não deixam mais do que algumas colheres velhas, alguns livros. E nós os temos como grandes homens de Deus, homens que fizeram a história do cristianismo. Mas eles não tinham ambição terrena, né? Eles viviam para a glória de Deus. Então, irmão, por quê? Porque eles tiveram convicção da sua natureza. Tiveram convicção da natureza pecaminosa. O segundo passo que nós entendemos, no versículo 41, diz assim: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecemos. Nós, na verdade, com justiça. Aquele homem estava arrependido pelos seus feitos. É isso que eu disse para os irmãos, não sei se eu colocaria primeiro convicção ou arrependimento. No meu pensamento, a convicção vem primeiro do arrependimento. Alguém pode dizer que pode ser o contrário, não tem problema, mas eu penso que a convicção do pecado é que leva ele a se arrepender dessa natureza pecaminosa, né? Então, aquele homem mostrou, ele deu prova de arrependimento. Ele estava arrependido pela sua situação, por ter vivido distante de Deus. E ele disse para o outro: olha, e nós, na verdade, porque nós merecemos. Os atos que nós fizemos, a vida que nós vivemos até aqui, tem como resultado isto, a cruz que nós estamos sofrendo. Nós, na verdade, merecemos o nosso castigo, né? Ele diz, ele se arrependeu da sua vida, odiosa que tinha vivido, vida de crime, vida de miséria. Ele se arrependeu de ter blasfemado de Cristo, quando não o conhecia. E agora ele mostra um coração arrependido ao confessar os seus pecados. Você já viu, está cheio de pessoas nas igrejas que se diz convertida, mas que nunca arrependeu? Nunca arrependeu? Nunca foi confrontado com a natureza pecaminosa que ele tem? E por isso nunca arrependeu. Infelizmente, entre os milhares que nascem nos berços evangélicos, que ninguém nasce na igreja, né? Nasce nos berços evangélicos, muitos deles nunca se arrependem de nada. Eles pensam o seguinte: eu já nasci em um lar cristão, eu já nasci selado com a salvação, eu já nasci selado com a santidade, eu já nasci selado com a pureza, eu já nasci destinado para o céu. Esse era o pensamento teológico dos judeus, porque eles pensavam que a descendente de Abraão, o céu já era para eles. Só o fato de ter nascido na tribo de uma das tribos de Israel, descendente de Abraão, era o suficiente para lhes garantir as bênçãos, as promessas de Deus em sua vida. Mas não era assim, a Bíblia diz. Então, irmãos, o segundo passo daquele homem
é que ele se arrependeu de tudo quanto havia vivido até ali. Ele sentiu nojo, ele sentiu pavor, ele sentiu ódio e repúdio por ter vivido uma vida abominável a Deus. E ele chega a confessar ao seu amigo que criticava Jesus, e ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele demonstrou uma atitude de arrependimento, né? Ele demonstrou estar arrependido de ter vivido até ali, na situação que havia vivido, distante de Deus, vivendo para o pecado, para a carne, vivendo para transgredir tudo quanto Deus ordenava para o homem, né? E ele agora mostra um coração arrependido. E como prova ele diz: olha, eu reconheço que o que eu tenho recebido até aqui, que o meu sofrimento, que esta cruz, é a paga pela minha desobediência, é a paga pela minha natureza pecaminosa, é a paga por eu ter escolhido viver de acordo com essa natureza pecaminosa. Então, o segundo passo, irmãos, é preciso que na verdadeira conversão haja arrependimento. Arrependimento do ódio contra o próximo, arrependimento, né, de tantas coisas, mas sobretudo esse arrependimento é o arrependimento de ter ofendido a Deus, de ter vivido uma vida que ofendia a Deus frontalmente. As pessoas pensam que o arrependimento para a conversão é aquele arrependimento que roubou uma colherzinha, então vai e devolve. Sim, isso é um arrependimento para a vida cristã, mas isso não é arrependimento para a conversão. Arrependimento para a conversão é quando o homem ele sente que a sua vida era uma ofensa contra Deus, e agora ele pede perdão a Deus por ter vivido esta vida tão distante do seu Criador. Lembra do salmista Davi? Muito embora ser servo de Deus, no Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei. Então, nos dá a entender a Bíblia que quando nós pecamos, nosso pecado primeiramente é contra Deus. Como o homem transgride as leis de Deus, o seu pecado é primordialmente contra Deus. Então, antes de um homem tentar colocar em ordem a sua vida com o próximo, ele precisa se arrepender da natureza pecaminosa que vivia, ou que vive. Ele precisa querer largar isto. Ele precisa confessar a Deus um coração contrito, um coração quebrantado. E muitas vezes isso é com lágrimas e com choro e com angústia, né? Angústia, sabe por quê? Porque até esse momento ele não tem certeza que Deus vai o receber. Só depois que ele confessa é que o Espírito Santo lhe dá paz. Aí ele passa a ter certeza que Deus o aceitou a sua vida, que Deus aceitou o arrependimento, e ele passa a viver agora, ele passa a ter paz de espírito, paz com Deus, e a partir dessa paz com Deus, ele pode fazer a paz com o próximo. Tem pessoas que pensam que arrependimento para Deus é um arrependimento comum, de uma intrigazinha com um colega, isso é bom socialmente, mas esse não é arrependimento que leva à salvação do homem. O arrependimento é quando o homem se volta para dentro de si e reconhece a sua natureza pecaminosa, os seus hábitos, a sua vida de pecaminosidade contra Deus, e ele confessa a Deus esse pecado, essa natureza, e diz: Senhor, dai-me um coração novo, eu não quero mais viver nessa prática, eu não quero mais viver como eu vivia, eu não quero mais ser eu não quero mais ser o que eu era, eu quero ser agora o que tu queres que eu seja. Isso é arrependimento, irmãos.
E é interessante observar que eu vou deixar esse top 3 aqui por último. Ele reconheceu, né, um complemento aí o reconhecimento da justiça de Deus em Cristo. O terceiro passo do arrependimento sincero, o terceiro passo de uma conversão autêntica, é você reconhecer a justiça de Deus em Cristo. Observemos bem que aquele homem não se voltou para qualquer coisa. Aquele homem não procurou se justificar nos seus atos. Aquele homem disse o seguinte, no 41 versículo B, né? Ele diz assim: mas este nenhum mal fez. Aquele homem reconheceu que Jesus, aquele maltrapilho na cruz, aquele homem ensanguentado, e como diz o profeta Isaías, ele estava desfigurado, irreconhecível. Olhávamos para ele, e nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Então aquele Jesus, irmãos, que estava na cruz, não tinha nada a ver com o Jesus que se pinta nos quadros. Não tinha nada a ver com esse Jesus. O Jesus dos quadros ainda é bonito. O Jesus dos quadros, você olha e vê alguma aparência nele. O Jesus da cruz, o Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o Jesus que o Evangelho registra, o Jesus que a igreja adorava e que a história registra que a igreja adorava, era o Jesus que o homem não via beleza nenhuma nele. Era o Jesus que estava todo desfigurado. Era um Jesus que, se alguém não tivesse visto,